Quem disse que você não pode ser um líder? Se você é daquelas pessoas que acreditam que não nasceram para ser líderes, eu posso te afirmar que existem vários autores que tratam do tema liderança e que dizem que isso não existe. Esse tipo de pensamento nada mais é do que uma demonstração dos próprios medos. Todos nós nascemos com potenciais para a liderança. A única diferença é que alguns indivíduos precisam de um impulso para desenvolvê-los. Liderança não é apenas uma habilidade para gestores. Demonstrar liderança é importante para funcionários em todos os níveis dentro de uma organização. Todos os dias surgem oportunidades para liderar. Quer você tenha uma posição de liderança formal ou não. E é sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo. Liderança sem autoridade formal. Vamos lá! Oiê, tudo bem com você? Se você assistiu o vídeo anterior que teve por tema Lidere a si mesmo antes de liderar as pessoas, eu acredito que já se sente mais preparado para ser um líder muito melhor, seja com autoridade formal ou não. Mas o que significa ser líder? Ter um cargo, alguns subordinados diretos ou muita experiência? Às vezes sim. As organizações dependem de diferentes tipos de líderes, muitos sem autoridade formal. Mas como liderar sem ser o chefe formal? Existem várias técnicas que você pode usar. Algumas são óbvias, outras não. Citarei apenas 3 delas para que o vídeo não fique tão longo. A primeira é a escuta consciente. A segunda é como influenciar em tempos difíceis. E a terceira é como desenvolver uma mentalidade de equipe. A primeira técnica para você liderar sem autoridade formal é ouvir atentamente. Ao contrário do que se pensa, o líder nem sempre é o que fala mais alto. Ao tentar ter mais autoridade, um dos maiores erros é assumir que é preciso falar mais. Compartilharei um pequeno segredo. Se você praticar a escuta consciente, terá mais autoridade sem dizer uma palavra. A escuta consciente vai além de apenas ouvir o que a outra pessoa diz. Quando você escuta de modo consciente, atenta às palavras, tom de voz, linguagem corporal, algumas mudanças na expressão facial que lhe dá uma visão holística da pessoa e da conversa. A escuta consciente produz um impacto nas pessoas. E quando você falar, o que disser será mais valioso. Então, na escuta consciente, evite distrações físicas e mentais. Não deixe sua mente vagar ou seu smartphone tirar você da conversa. Todos já checamos e-mail em alguma audioconferência. Mas, por mais que gostemos de acreditar que podemos ser multitarefa, a ciência provou que não é verdade. Pode ser que você está focando em 2 coisas, mas, na verdade, sua mente muda o foco várias vezes, resultando em erros. Antes de conversar com alguém no trabalho, use 10 segundos para limpar a mente e pense na importância da conversa. Pergunte, qual o significado da interação? Em vez de pensar no que quer dizer, pense no que quer entender. Influenciar em tempos difíceis é a segunda técnica que iremos conhecer para você liderar sem autoridade formal. Liderar durante vitórias ou crescimento é emocionante e parece mais natural, mas a maioria das organizações nem sempre está bem. Em tempos difíceis, as pessoas tendem a se concentrar em desespero, culpados ou atividades reacionárias, mas não precisa ser assim. Pense nessa frase de Edwin Friedman. Ele disse: em qualquer situação, a pessoa que descrever a realidade com maior precisão, sem culpar ninguém, emergirá como líder, designado ou não. Em tempos difíceis,
É preciso pensar como líder, ser empático, realista e proativo. Eu gostaria de deixar isso um pouco mais claro. Quando algo dá errado, é fácil perder a esperança. Mas, em vez de desespero, use empatia nessas situações. Dependendo do que estiver acontecendo, pode ser empatia pelos colegas, pelo chefe ou pelo cliente. Para usar a empatia, você precisará omitir a sua opinião e sinalizar que ouviu a outra pessoa. A segunda mudança mental é explicar a realidade, o que é muito diferente de culpar. Apontar o dedo não é um comportamento de liderança. Isso não significa que você ou seu chefe tenha que pagar pelos erros. Em vez de usar termos como culpa, responsabilidade, concentre-se em fatos e dados reais para explicar a situação objetiva. Geralmente, investir em identificar culpados é perder tempo que poderia ser usado na solução de problema. E nós devemos ter a consciência de que os seres humanos são, por natureza, reativos. A terceira técnica para você liderar sem autoridade formal é desenvolver a mentalidade de equipe. E por que desenvolver a mentalidade de equipe sem estar no comando de uma equipe formal? Mesmo sem uma equipe formal, a mentalidade de equipe ajudará você em 3 aspectos: engajamento, apoio e oportunidade. Pesquisadores descobriram que a cooperação ativa 2 grandes áreas do cérebro, ricas em neurônios, que respondem à dopamina. A dopamina é a mesma substância encontrada quando comemos uma ótima refeição, olhamos para um rosto bonito ou recebemos um elogio. E ao contrário do que o cenário político nos leva a crer, os humanos estão programados a se relacionarem bem. Nossa sobrevivência depende disso. Nossa espécie não prospera no nível individual. Por milhares de anos dependemos uns dos outros para encontrar comida, construir estradas e criar as próximas gerações. O engajamento aumenta quando você tem a mentalidade de equipe. É preciso se comprometer e investir em um resultado para ver os benefícios da equipe. E para engajar seus colegas, explique com autenticidade por que está envolvido. Você encontra significado ao contribuir para a experiência do cliente, ou talvez ajudar sua organização a evitar problemas? Seja o que for, falar francamente sobre isso ajudará as pessoas a se engajarem. Todos queremos algo que nos importe e somos atraídos por pessoas apaixonadas. O segundo aspecto, seja solidário, dê apoio. Especialmente nos estágios iniciais, as equipes podem ser muito frágeis. Se a primeira experiência for ter a sua ideia rechaçada, provavelmente a pessoa não está aberta para o trabalho em equipe no futuro. Você não precisa concretizar más ideias, mas deve receber sugestões de modo gentil. Em vez de dizer que a ideia é ruim, tente desenvolvê-la e encontrar uma forma útil para resolver o problema. Terceiro aspecto que o ajudará se você procurar desenvolver a mentalidade de equipe. Você pode criar oportunidades. Nosso cérebro é como um músculo, pois as habilidades aprendidas não permanecem se não forem usadas. É o modo como o cérebro economiza espaço. Portanto, priorize a mentalidade de equipe. Procure oportunidades para trabalhar em equipe. Não precisam ser fantásticas, apenas pequenas oportunidades para as pessoas trabalharem juntas. E você pode liderá-las, pedindo e oferecendo ajuda nas pequenas coisas. Quanto mais você colaborar com a equipe, mais fortes vocês avançarão. Conhecemos nesse vídeo apenas 3 técnicas, mas existem outras para você desenvolver sua liderança sem autoridade formal. E você já sabe que liderar não é dar ordens. Liderar sem autoridade formal é mais sutil, pois você não está oficialmente no comando, mas pode ser algo muito poderoso, porque a liderança informal não depende de título. Agora, se você tem interesse de conhecer mais sobre o tema, eu desenvolvo um treinamento com todas as técnicas
para que você passe a ser visto como um líder por quem você é e pela maneira como se comporta, não pela posição no organograma. Esse vídeo fez sentido para você e vai contribuir com a sua vida profissional? Então lembre-se de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. E no próximo vídeo discutiremos sobre a liderança inclusiva. Te vejo lá. Tchau!